Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube e também nos siga nas redes sociais. O link está na descrição. Se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode compartilhar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? É o filme A Entidade de 2012. Esse filme é muito interessante, é um filme de terror, lógico, né? Não poderia faltar o tema aqui. E ele é de 2012, mas ele ainda, tipo, você assistindo, ele não envelheceu ainda, ele tá bem moderno, ele aborda questões sobre rituais, coisas ocultas, entidades, né? O próprio nome já diz a entidade. E o que me deu muita curiosidade, né? A ir assistir esse filme, porque tudo que tem a ver com fantasma, entidade, aparição me atrai, né, gente? Então, por que não? Então, hoje a gente vai aqui falar, explanar um pouquinho sobre esse filme que é muito interessante e vale a pena conferir. Bom, a história fala sobre um escritor que o último grande sucesso de livro que ele fez, acho que o nome do livro é até Sangue em Kentucky, uma coisa assim, que é um filme também de terror baseado em crimes e tudo mais. E depois desse auge, ele nunca mais fez um grande sucesso. Até que ele se depara com uma história de assassinato de uma família. E por que não pegar a sua própria família e morar na casa onde rolou o assassinato, não é? Super natural. Bom, ele faz isso para ele ter uma criatividade. E aí a gente já começa com esse grande protagonista que a gente vê que ele vai tomar conta ali do filme, que é o Ellison, que é esse escritor, né? E o filme ele já começa com uma cena bem bizarra, né, Maio? Eu já fiquei meio que chocada na primeira cena. Sim, a primeira cena que abre o filme é de uma família inteira sendo enforcada, né, numa árvore com aquele ar de filme snuff, né, que a gente ouve falar assim de coisas reais Uhum. mesmo que acontece e já dá um meio mal-estar, assim, não me Tá. sinto feliz com aquela abertura, assim, sabe? Mas dá aquela é, aura e aquela pegada do filme que vai ter pela 1h40 de filme, né? Eu fiquei bem impressionada com essa cena, porque ela realmente é muito real, né? Mostra assim, como se fosse uma pessoa filmando, parece até que a pessoa tá um pouco distante, e essa família inteira, e você vê o sofrimento, aquela agonia, né? E dá muita aflição. E aí começa assim, beleza, o cara se muda pra casa e logo de cara chega um carro de polícia, né, o xerife da cidade, e vai falar com a família. E você pensa, sei lá, é um fã, ele até brinca, é um fã querendo um livro, mas não. O xerife começa a meio que dar um chega pra lá nele, tratar ele mal, e começa a apontar para casa e falar que ele tem um péssimo gosto. E por que isso dele ter um péssimo gosto? Porque o infeliz do Edson, além dele se mudar para uma casa, fazer tudo isso, tudo, ele não contou para a esposa dele que eles estavam se mudando para casa que teve um homicídio, uma chacina com uma família inteira ali, né? Então, assim, além de tudo, é um segredo que ele tem que guardar da esposa dele durante um tempo. E as coisas estranhas começam a acontecer. Depois disso, ele entra na casa, ele tá ali arrumando as coisas, né? E é uma casa assim, ela é. Não é uma casa bonita, tal meio assim opaca, sabe? Sem graça. Tem uma piscina, tem um quintal bonito, tudo, mas como fica aquela sensação que rolou alguma coisa ali, fica tudo mais macabro. Ele tá mexendo nas coisas até que ele vai pro sótão e encontra uma caixa. Nessa caixa, ela contém várias fitas e ele, curioso, né, separa tudo. Ele tem um canto, acho que é no porão lá que ele fica para fazer os estudos dele e ele começa a ver essas fitas. E a primeira que aparece é essa primeira cena, né, que apareceu anteriormente, da família inteira sendo enforcada. E ele começa a ficar muito agoniado. Aí você vê que ele não consegue nem lidar com a situação direito e começa a beber também ao decorrer dos estudos, que ele tem que ficar vendo e revendo isso. E ele começa a notar padrões também desse crime que aconteceu com essa família em outros crimes, porque a fita mostra outras chacinas familiares. É como se fosse. A primeira impressão que eu tive, Ma, é de um aniquilador de famílias, um serial killer aniquilador de famílias, sabe? Sim, parece uma coisa
predatório, assim, de família, né? Sempre tem essa perspectiva daquele a câmera, né, tá vendo a família se divertindo, almoçando, e Ele filma a família escondida, né? Vai é filmando as famílias escondidas, dá muita agonia. sempre do ponto de vista assim, e você fica com aquele negócio ali, nossa, será que é, é muito coisa de serial killer mesmo, né? Uhum, Toda é. aquela forma predatória, assim, que a gente vê pelo ponto de vista da câmera. E aí ele vai vendo, né, todos os filmes, né, os rolos de filmes que ele usa o projetor para ver. Tem a fita do carro, né, que começa assim mostrando a traseira de um carro, aí você vai vendo que tem gente, a família, né, outra família amarrada dentro de um carro, e do nada a pessoa que está filmando toca fogo dentro e todo mundo, né, consequentemente morre carbonizado lá dentro, que é uma São outra. mortes horríveis. São coisas assim muito pesadas, né? Pesada, é pesado. Isso. Tem um que também eu fiquei assim passada. Aí tem uma também que ele mostra uma família se divertindo na piscina, tal. Aí corta para outra cena deles à noite, todos amarrados em cadeiras de praia e assim com fitas, né, na cadeira sem poder se mover e com cordas nas pontas de cada cadeira. E aí quando você olha assim, as cordas estão sendo puxadas e eles estão sendo empurrados para dentro da piscina, ou seja, né, você já imagina o que acontece. É muito forte, gente, tipo, realmente foi um filme assim que a princípio eu até olhei, eu falei filme de serial killer, certeza, sabe? Mas as coisas mudam, né? E é interessante que ele tem, né, depois que ele vê essa fita das pessoas sendo afogadas, ele pega o telefone e liga pra polícia pra fazer uma denúncia, né, porque ele tem provas de um crime ali. Tem. E não, ele percebe, né, com a ganância que ele quer retornar, né, ter aquele holofote em cima dele, ser um escritor, então ele quer ele mesmo, né, resolver isso, o enigma, né, quem está fazendo todas essas mortes, porque data desde os anos 60, né, então ele vai atrás disso, então ele pega, desliga o telefone, que é uma cena assim que dá aquele ar de ego muito grande pro personagem, sabe? Eu É acho que ele tá que desesperado também, né? Ele tá falido e ele é, vê nas mãos dele uma grande obra, né? E não vai ser uma obra fictícia, né? É uma obra em fatos reais que a polícia não tem em mãos e que ele vai ser o primeiro a lançar. Então, assim, a ganância realmente ali, aquela ambição toma conta no momento e ele vai a fundo. E coisas estranhas começam a acontecer também. Tem uma cena que eu achei muito impressionante, que eu até demorei um pouco para associar o que estava acontecendo, que ele tá de madrugada andando na casa, e eu tenho o hábito também de, tipo, de noite ficar andando, eu não acendo as luzes. E ele vai andando e tudo bem escuro, aquela cena sinistra. A casa ainda tem algumas caixas, né, espalhado. E de repente ele olha uma caixa, a caixa se abre, sai duas mãos, assim, dois braços de dentro, uma pessoa branca, cabeluda. Aí a pessoa começa a esticar as mãos, gritar e se virar. E fica naquele estado, assim, gritando, toda retorcida. E ele olha assustado, parece um espírito. Aí foi a primeira cena que eu pensei, ai caramba, um espírito. Eu levei um susto. Só que aí eu demorei o mesmo tempo para que o ator demorou para perceber que na verdade não era um espírito, era o próprio filho dele, que aparentemente estava tendo um terror noturno, né? Além de tudo, o filho dele sofria de terror noturno e o caso começou a se agravar depois que eles se mudaram para essa casa. sim, sem saber, né, do que aconteceu na Até casa. então, os filhos e a mulher não sabiam, né? As coisas foram rolando. De repente, a filha começa a fazer uns desenhos estranhos. Aí a mãe começa a se ligar, né? A mãe também, a mãe ela é bem esperta, ela se liga rapidamente e, né, tem até uma hora que ela confronta o marido, mas assim, até chegar nisso, gente, cada sustinho, sabe, que você leva, que você olha, assim, são coisas esquisitas, pontuais, né?
É, e é engraçado que a gente vai falando aqui, eu vou percebendo que as fitas vão dando meio que um. É, Um enredo para a história? elas meio que. É claro que elas são parte do filme, né? Mas a gente falando agora, eu percebi que como as fitas são importantes pro filme, né? Assim, se tudo gira, vai aflorando ao decorrer que ele vai assistindo essas 6 fitas, né? E ele vai Sim. assistir essa fita da família que, de novo, ao ponto de vista da câmera, vai, chega, tem ó, o pai e a mãe amarrado na cama e ele vai, a pessoa que tá gravando vai com a faca e corta a garganta e vai pro quarto das crianças e faz o mesmo, que é outra fita assim que também me deixa meio com mal-estar, sabe? Não é uma coisa que Toda eu. vez que ele colocava a fita para assistir, eu já antes de ver o que estava passando, eu já começava a ficar incomodada. Junto com ele. Não Já é. tendo a premonição, sabe? Não é um medo, é um mal-estar porque Um parece mal-estar. real, sabe? Assim, pra mim, pelo menos. Esse filme, eu assisti ele. Não assisti no ano do lançamento, eu assisti acho que uns 3 anos depois. É, e até hoje ele me faz sentir esse mesmo sentimento, sabe? De mal-estar, mesmo sabendo que Sim. é só uma ficção, é claro, mas me dá um mal-estar todas as vezes que eu vejo essas fitas assim que passa no filme. É. E E tem o um. mal-estar também cresce no ator, né? No Ellison, porque É, ele começa a ficar bem perturbado. ele vai perdendo as estribeiras, vai ficando acordado muito tempo, vai bebendo. Bebendo muito. E tem uma cena que outra que ele tá de madrugada, de novo, porque ele, né? Tem esse lance. Tem muitos filmes americanos, eles colocam muito esse lance do escritor que precisa de criatividade, né? É muito interessante Sim, essa cultura. E ele tá andando no meio da casa, aí ele tá perturbado porque ele tá sentindo umas coisas estranhas, percebendo um movimento estranho pela casa. E aí ele vai olhar na janela, aí tem umas árvores assim, né? E aí ele começa a olhar, ele vê tipo uma pareidolia do rosto, porque nas fitas, quando ele começa a olhar, a observar nos estudos dele, ele de forma muito inteligente, ele amplia as imagens, ele aumenta a nitidez, o contraste, ele consegue detectar um rosto específico, que parece um cara bem grande, cabeludão, assim, um cabelo preto, usando uma máscara. Eu até comentei com o Mark, que me lembra muito o guitarrista do Slipknot. E tem essa coisa, só que fica bem distante, ele tá ou no reflexo da piscina, ou no canto da porta, e assim, ele consegue, e aí ele começa a fazer aqueles mapas policiais, ele começa a interligar os casos e fazer esses mapas, e começa com essa perturbação também. Até que um dia, eu acho muito interessante, que chega um policial, né, eles têm um problema lá, e vai um policial lá, e o policial começa a trocar. É um outro policial, sem ser o primeiro, não é o xerife, é um policial de patente inferior. E aí ele fala: ah, eu adoro seus livros, tal. Sabe quando você escreve no começo? Aí ele, na dedicatória, ele é que você começa a falar: ah, o fulano de tal me ajudou nisso, o policial fulano de tal me ajudou naquilo. Aí ele, então, eu quero ser esse policial fulano de tal. Eu achei engraçadinho, porque ele é um fã, né? Ele fala tudo. E realmente é um ótimo aliado para ele naquele momento, porque na verdade é o único aliado que ele vai ter, né? uma coisa que eu acho maravilhosa nesse filme. E tem outros filmes do Scott Derrickson, que é o diretor, que fez O Exorcismo de Emily Rose, o Telefone Preto, que é o exemplo, que ele consegue usar um teor de comédia que não é uma coisa que você dá um sorrisinho assim, que nem é esse personagem do policial, assim, sabe? Uhum. Que eu Dá uma sempre quando. quebrada um pouco, deixa tudo um pouco mais natural, né? Sim, ele tem acho que três cenas dele
ou duas, não sei, que são, sabe, assim, um humor excelente, muito bem colocado, sabe? Não quebra aquela tensão que você tá tendo. Porque tem filmes que você tá assistindo, seja de qualquer gênero, aí a pessoa coloca uma piada, quebra completamente aquela Sim, aquela vibe, sabe? E a não cena. nesse o Scott Derrickson consegue fazer isso nesse filme maravilhosamente bem, sabe? É cirúrgico esse personagem e há os pontos de comédia que não é uma coisa escrachada assim, sabe? É uma coisa que eu admiro muito nesse filme é essa parte, sabe? É, e assim, o policial, ele acaba ficando conhecido como realmente policial fulano de tal, tá? Tipo, É, tanto que no celular do cara tá policial fulano de tal, ele é o policial fulano de tal, a gente não descobre o nome dele. Mas ele acaba virando uma peça fundamental, ele é um personagem extremamente útil para todo o enredo. Na verdade, ele é uma das chaves ali, né? Porque o que acontece? Ele chega, aí ele começa a conversar com o escritor, com Ellison, e ele fala, eu quero ajudar, eu não sou só um policial, porque assim, eu não dava nada pra ele no começo, eu falava, é só um policial fãzinho fofo, só que não, ele fala, eu sou formado em criminologia, eu estudei questões de psicopata, né, eu entendo quando um crime tem ligação com outro, e eu percebi que esses crimes que você tá estudando têm ligações, você quer me explicar alguma coisa? Você, tipo, ajuda, alguma coisa? E ele fala, tá, eu vou te mostrar. Nisso o policial já passou para ele endereço das famílias vítimas dos outros assassinatos, ele já estava ajudando pra caramba. E aí ele vai no porão e mostra pro fulano de tal todo o esquema, né, de inteligência dele que ele tá formulando para desenvolver o enredo da história dele. E o policial fica passado, e o policial comenta, quem é esse cara aqui? Aí ele fala, não sei quem é, queria descobrir, porque, né, provavelmente ele que é o responsável pelas mortes, deve ser o assassino. Ele tá em todas, só que não consigo descobrir. E aí o policial tem uma grande sacada de falar, na faculdade eu conheci um professor que ele era especializado em estudos de crimes com envolvimento em rituais. Como sempre, todas as cenas de crime apareciam um símbolo bem específico. Óbvio, e esse símbolo já identifica a ligação entre eles. Então ele falou assim: vai atrás desse professor que ele vai te ajudar. Óbvio, um acadêmico foi a primeira coisa que ele fez, né? E realmente o cara ele tinha um conhecimento notório em relação a símbolos e tudo. E aí que entra a parte do ocultismo, que aí começou a me interessar, porque até então eu já tava pensando, é enredo de crime. Mas não, aí entrou aos rituais, a magia e tudo mais, que dá o contexto do nome à entidade. sim, aí nós somos apresentados a esse professor, né, que ele aparece por chamada de vídeo com o Ellison e ele explica, né, que aqueles símbolos são do Bagu, o comedor de crianças, que é uma entidade pagã que é dito que ele se alimenta da alma das crianças, né? Então aí já fica uma coisa bem mais pesada assim pelo lado de ser sobrenatural e possivelmente, né, na história que a gente está acompanhando até agora do Ellison, ser uma coisa real e sobrenatural, né? Sim, e essa questão, né, das crianças, o que acontece? Ele descobriu, ao decorrer dos estudos dele, da pesquisa dele, que as famílias sempre, quando o assassino matava a família, ele sumia com uma criança. Ele não, aparentemente não matava uma das crianças. Então ficava-se a ideia, ele sequestrou, ele raptou pra quê? O que É, que ele tá vai fazer com essas crianças? desaparecida. Sempre uma criança da família não estava no meio das mortes, ela estava desaparecida. Até então não se sabia se estava morta, mas a gente já deduz que algo muito ruim aconteceu com elas, né? Porque não faz sentido, já que a família inteira foi morta e tal. E aí começa a envolver esse lance de símbolo, e aí envolve essa divindade pagã que devora crianças. Aí você pensa, aí ele fala assim, mas devorar como? Ele falou,
pode ser um devorar no sentido literal da palavra. E você fala, ai, pronto, um canibal, fudeu, sabe? Tipo, tadinha das crianças. Você começa a ficar um pouco abalado. E você vê que eles começam, principalmente o Ellison, né? Fica muito sensibilizado, porque ele tem 2 filhos. Um filho dele tá com aquele problema lá de sonambulismo, a outra tá desenhando um monte de desenho macabro pela casa, sabe? Ele começa a ficar um pouco até preocupado, né, com tudo isso e se sentindo comovido com a situação. Mas, bom, depois disso, né, ele começa a conversar com o policial fulano de tal. E outra cena engraçada, né? Que o policial, ele fala, policial, ah, e a sua mulher sabe, né, o que aconteceu nessa casa? Ele fala, não. Ele fala, eu quero estar bem longe quando ela descobrir. Ele eu também, né? Uma cena. Porque assim, eles estão com mais medo da mulher, né, do que de tudo. Aí ele fala assim, você. Você não acredita em fantasma, nessas coisas? Ele fala, olha, tem acontecido umas coisas bem esquisitas comigo. Ele teve aquela situação da pareidolia, tudo mais, tal. Ele fica escutando barulhos esquisitos pela casa. Só que ele fala, ó, eu sempre fui cético, né? Tipo, nunca acreditei nessas coisas. Só que, tipo, ele não conclui, mas dá pra apresentar ali que ele agora ele está começando a acreditar em algo. Só que ele fala, eu nunca acreditei. Aí o policial comenta, dá pra perceber que senão você não ia morar aqui. Tipo, é óbvio que você não acredita, porque uma pessoa que acreditasse, meu bem, jamais moraria numa casa assombrada. Você moraria numa casa assombrada? Uma casa que você sabe que aconteceu um lance bem macabro? Ah, não. Eu tenho muita. Eu sempre falo que eu sou cético, mas eu tenho um pezinho assim no lado que acredita, porque é que nem eu já falei, nossa, eu já falei isso tantas vezes. Eu acredito em energia, sabe, assim. Então, Uhum. vamos supor, você vai morar numa casa assim muito bacana, tal. Ah, mas ó, uma família morreu assassinada e o caso está aberto até hoje com uma criança desaparecida. É Uhum. pesado, né, para você dormir à noite sabendo o que aconteceu, É. independente se foi como a gente viu através das fitas até agora, se foi através de fogo, afogamento, enforcamento, cortar a garganta de todos os familiares, sabe? Então eu acho É. que não. E Eu a. também, eu não sei, eu ia ficar com uma impressão bem ruim. Uma vez, o Rafael, a gente tava procurando casa pra morar, e o meu marido pegou e a gente pesquisando, né? Aí ele falou: Nossa, tem uma casa aqui, tá um anúncio aqui que é uma casa assombrada. Aí eu falei: Quê? Eu falei: Como assim? Ele falou: Tá escrito aqui, ó, casa assombrada, tal, aluguel tal, tal. Aí eu falei: Não, eu falei: No Brasil, tipo, fora eu até acredito que isso possa acontecer, esse tipo de anúncio, mas aqui, sabe, não faz sentido. Aí eu fui olhar, aluga-se casa assobradada. Eu falei, é assobradada. Assobradada significa que é uma casa que fica em um andar superior, entendeu? Tipo, não é uma casa térrea. Ai, eu rachei o bico. Eu falei, ai, meu, mas é tonto, né? Mas vamos lá, vida que segue. Mas eu também não acho que não moraria, não. Eu ia ficar encanada. Igual eu fico pensando, ai, morar nessa casa, deixar meus filhos brincar no quintal onde uma família foi morta. Credo, né? É complicado. E tem as cenas, né? São duas, se eu não me engano, ou três, que aparecem, né? Que até o momento a gente não sabe que são as almas das crianças, né? Que aparecem correndo pela casa enquanto o Ellison tá todo é, cheio de medo, assim, andando pela casa no Nossa. escuro, escutando barulhos, né? E todas as crianças com aquela imagem Bem criança fantasmagórica mesmo. assustadora. Eu levei um susto quando eu vi a primeira. É bem bizarro. E tem uma cena, eu acho que é a segunda, que termina com a filha dele virando assim pra cama e tem uma menininha fazendo com o dedinho assim na É, boca. É muito bizarro nossa, essas é muito bizarro. cenas. Tem uma, antes dele ver esses espíritos, tipo, de aparecer essas crianças andando, tem uma que ele tá na casa andando, e aí aparece uma cena, tipo, aparece um vulto passando correndo.
Aí ele vai atrás, né, pra ver, ele percebe. Quando ele abre a porta, ele olha no canto, que tá tão escuro, mas se você reparar, tem uma criança, só os olhos, você vê só os olhos. Aí quando você olha, é a filha dele. Ai, pai, eu posso ir no banheiro? Aí, ai, filha, vai. Isso acontece direto comigo, gente, direto. Eu tô dormindo, no meio da noite, eu abro o olho, minha filha tá em pé, me olhando de frente pra cama. Eu olho e falo, o que que foi, filha? Eu posso ir no banheiro? Eu falei, vai. Mas demora um segundo, assim, sabe, pra você perceber quem é que tá na sua frente, sua alma sai um pouquinho, dá esse lance. Eu achei engraçado essa cena. Aí tem, né, finalmente a esposa dele descobre, né, que a casa realmente foi palco da tragédia por culpa dos coleguinhas da escola do amigo do filho dele, né? Porque ficaram Lógico. fazendo bullying com ele morar nessa casa e a mãe acabou descobrindo, né? Aí acaba tendo a DR, gritaria, né? E é uma cena assim que em filme de terror eu costumo pegar assim quando tem cena de personagem discutindo coisa que não tem relação com a trama, tipo realmente, tem fantasma no banheiro, por exemplo. Mas não, essa cena eu gosto que ela não fala exatamente dos fantasmas, eles estão falando sobre o que é a mentira que ele acobertou esse tempo todo, o relacionamento, ela querendo voltar, né, pra casa antiga deles. E é uma cena, novamente, é uma cena que eu gosto, assim, por não ter essa normalidade, essas cenas genéricas que tem em outros filmes que não é relacionado ao sobrenatural, que está acontecendo na trama. Sim, eu achei isso interessante também, porque uma coisa que eu reparo, eu assisto muitos programas paranormais. E na grande maioria, tipo, tanto esses que as pessoas vão na casa, levam aparelhos para detectar, ou de médiums mesmo que vão analisar. A maioria, as primeiras pessoas que começam a sentir as energias ou ver as aparições pela casa são as mulheres e as crianças. As crianças a gente já sabe que tem um dom natural, né, na infância, eles têm mais sensibilidade, tipo, rola isso. E as mulheres, muitas pessoas começam a desacreditar elas, principalmente os maridos, né? Só que aí poucas situações são os homens que começam a ver. Nesse caso, ele que tem as experiências, né? A mulher, se vê, ela não passa por nada. É, Basicamente, ela vê o filho dela tendo terror, ela fica incomodada com aquilo, ela vê a filha, tipo, fazendo desenhos, e desenhos, a gente sabe, na psicologia infantil, o desenho é fundamental para entender o desenvolvimento da criança. E ela, normal, mas ele que tá pilhadão, né? O cara. o relacionamento começa a quebrar, assim, por parte desse ego dele, né? De querer ficar nessa casa que aconteceu essa desgraça. E a esposa, Sam, né? Vendo o que tá acontecendo, o que tá causando transtorno, não só pro filho na condição médica, né? Dele ter Uhum. esse sonambulismo, essa terror noturno. A filha também não tá lá essas coisas. É, ninguém E tá muito bem. isso é negócio pra divórcio, né? Que nem quase Não, acontece no filme, né? e você vê que sempre quando rola um lance assim de pessoas que moram em casas com fantasma, que estão vivendo essas experiências, a família ela fica um pouco destruída mesmo, né? E rola esse negócio da energia negativa destruir a família. Por quê? Porque a família é a união, né? É aquele comprometimento, é um amor. Então, assim, destruir isso para uma energia negativa deve ser muito prazeroso. Eu fico imaginando se eu fosse uma energia negativa, seria mais ou menos esse o sentido do trabalho deles, né? É, Então é uma coisa muito louca. Na cena que
ele começa a andar e aparece as crianças correndo, ele não vê exatamente as crianças, ele, tipo, percebe os passinhos atrás dele, olha, ela já passou, a gente é que vê, né, os fantasmas, e aí ele vai pro quintal, que ele começa a ficar achando que tem alguma coisa no quintal, ele pega um bastão, vai, aí ele começa a ver uma movimentação na moita, aí você já fica meio assim, caramba, né, o que vai sair daí? Aí quando você olha, só tem um olho muito esquisito, arregalado assim. Aí você demora aquele segundo pra perceber com o personagem. Tipo, a gente acaba vivendo muitas sensações que o personagem vive, gente. É muito legal isso. E aí a gente percebe que é o filho dele de novo, tendo outra crise. Aí levam um menino pra dentro, tudo. Aí nesse ele fala pra mulher: eu vou voltar pra pegar um negócio que eu esqueci. Que é o taco de beisebol dele. Quando ele volta, tem um cachorro preto, gigante. Eu acho que é um Rottweiler enorme, e o cachorro tá parado olhando e rosnando muito pra ele, tipo, pronto pra atacar. E ele fica em choque, ele tá longe do bastão. E ele começa a trocar ideia com o cachorro, falando: fica calmo, eu não vou fazer nada. Só que ele tá querendo pegar o bastão. Ele: ó, se você me atacar, eu vou destruir a sua cabeça. E começa a trocar ideia, e o cachorro rosnando. Só que aí vira a cena que, tipo, mostra ele meio que de lado, de costas, falando com o cachorro, e aparece o cachorro. Quando mostra ao contrário, a visão do cachorro, o cachorro olhando pra ele, você percebe que, na verdade, não é pra ele que o cachorro tá rosnando. O cachorro tá rosnando pros espíritos que estão atrás do Ellison, que são quem? As crianças, né? É, é uma cena bem bizarra. E É muito bizarro. uma coisa que o cinema tem o poder de fazer assim é fazer, né, cachorros Rottweiler, pastor alemão, se tornarem Doberman também meio há muitos anos. se tornarem meio que Pães do uma inferno? forma de demônio, né? Eu lembro muito assim do da profecia, sabe? Que tem aquele É. do Damien com o Rottweiler Uhum. dele e essa cena é quem já assistiu, até quem nunca assistiu só sabe assim, já viu alguma cena com certeza já faz essa ligação com Rottweiler no escuro, assim, e toda aquela aura com um demônio, sabe mesmo. É uma coisa que eu Sim. acho legal que o cinema consegue fazer, né? Transformar coisas é, de 72 ou 73, não lembro, profecias, mas até hoje isso é vivo na memória. Não sei, É. é muito, muito louco. E já entrando na reta final, né, tem aquela cena que ele, de novo, é engraçado, tem várias cenas que ele tá andando no escuro e acaba acontecendo alguma coisa. E nesse caso ele escuta um barulho vindo do sótão, né? E ele vai lá dar uma olhada e quando ele Nossa. vê, tá as almas das crianças, o projetor passando um filme É. e aquela entidade bizarra no sótão. Ele pega, se assusta assim e, e Ele fica não. um pouco congelado olhando ainda, né? Ele fica em É. choque, tipo, não acreditando no que ele tá vendo. E as E, pessoas fazendo o símbolo do silêncio, né? é, e o Ai. engraçado é que ele faz que o que se espera, né? Ele pega aquilo, pega os rolos de filme, pega a, o projetor, coloca tudo num latão de lixo, bota fogo e fala: É. vamos embora pra esposa, pros filhos e vai Ficou em embora de. choque, total. Foi a hora que ele realmente ficou, rasgou a tanga de medo ali. E é engraçado que ele vai embora na mesma hora, assim, né? Não demora muito. Que ele vai embora de madrugada. Chega até ele é pego pelo mesmo xerife que foi lá encher É. o saco dele. Aí o xerife percebe que ele viu um fantasma, né? Ele fala isso pra ele. Ele fala: eu não tenho intenção de voltar. Pega, vai, o xerife fala: então, não vou te multar, não. Ele pega e vai embora e volta pra É, só casa vai. que ele. Aliás, que casa, hein? Dá pra Sim, entender porque todo mundo ficou puto. é É meio uma casa que. linda, gente. É um castelo quase, né?
Nossa, aquelas janelas magníficas, sabe? É a casa. Só que aí o cara tá falido, né? Ele fica reclamando o filme todo que ele tem que pagar 2 hipotecas, que ele tem que vender a casa dele porque eles não têm mais dinheiro, tal. E você vê, mano, o cara vai se ferrar porque ele não vai mais escrever o livro e realmente tudo que vai mostrando no decorrer do filme mostra que aquilo vai ser uma grande obra mesmo. É muito interessante a pesquisa que ele tá fazendo. É uma coisa única ali. E uma coisa que eu reparei também na cena que ele tá dormindo, que ele vai pro sótão, na hora que ele tá dormindo, eu reparo que tem uma luz sobre ele e essa luz de repente se apaga. Eu até percebi, eu senti, tive a sensação que parecia a luz de câmera. Aí eu pensei, ele tá sendo filmado e ele deve estar passando por uma situação similar à das famílias vítimas também. Eu acho que ele pode ser uma potencial vítima, porque essa cena eu achei muito estranha. Ele acorda e aí, conforme ele vai indo pro sótão, vai mostrando, ele parece que ele tá sendo filmado pelaquela o vídeo assim mais caseiro, sabe? Sim. Até ele subir no sótão, tudo mais. Então eu já comecei a ter uma sensação de estar vendo ele sendo gravado. Foi a primeira sensação que eu tive, dele estar sendo gravado. Aí ele foge tudo e vai embora. Aí aparentemente você tem aquela ideia assim, tá mais suave, né? Aí o policial fulano de tal fica ligando pra ele não atende, que ele falou que ele ficou em choque, ele não quer mais escrever livro, ele não quer nada. Ele foi bem inteligente, ele poderia até persistir mais, mas realmente ele viu que o negócio era mais embaixo. E aí o Jonas, né, o professor, entra em contato com ele e manda vários arquivos para ele em relação àquele símbolo e explica que tem muita pouca pesquisa em relação àquele símbolo, mas, né, enfim, é em relação àquela entidade e sobre as crianças sumirem, e tem a questão, né, delas serem consumidas e tudo mais. E ele fala, ó, a ideia de que as crianças podem ser possuídas, as crianças são as mais suscetíveis a serem possuídas por essa entidade do símbolo se elas tiverem contato com a imagem. E aí você fica pensando, puta, eu acho que elas tiveram contato com a imagem, porque tem a cena que a menina tá deitada na cama, que o pai vai ver se ela tá dormindo, e aí ela tá, tipo, de costas, ele pensa que ela tá dormindo, mas quando mostra a cena de frente, porque tem muito desse lance do jogo de câmeras, que também é muito bom nesse filme. E aí quando faz o jogo de câmeras e mostra que o fantasma da menininha tá sentado no chão fazendo sinal pra ela ficar quieta, na parede tá desenhado o rosto da entidade. E aí Sim. eu falei, a menina teve o contato, né? Aí, beleza. E eu fiquei pensando no menino também, porque o menino tinha aqueles comportamentos super bizarros, que era o menino pra mim era a maior tendência de ser algum tipo de criança possuída. Eu já comecei a ficar imaginando na possessão, sabe? E aí, quando ele finalmente resolve dar a bola pro policial lá, que é o alívio cômico, o policial passa a informação para ele, né, que a família que foi assassinada morou na casa da família que foi assassinada anteriormente. Então, eles acabaram morando. Então, vamos supor, tem aquela família que é A primeira assassinada, família, que é assassinada na árvore. na árvore, morou na casa da família do carro, que foram incinerados dentro do carro e assim por diante. Então essa coisa já cria uma, assim, Uma já corrente, você já né? começa a ver que tá dando merda, porque É. eles acabaram morando lá e voltaram a morar na casa que era um deles. Então eles entraram no ciclo, né? Que E é desses, vamos supor assim, serial killer. Se a gente estivesse levando isso na realidade até agora. Aí essa Mas uma cena. coisa que eles levantam que pode ser não só um serial killer, mas pode ser uma seita inteira, né? É, Porque são vários lugares. A gente pensa nisso também, podem ter várias pessoas envolvidas. São tantas as possibilidades levantadas ao decorrer do filme, gente, são possibilidades bem inteligentes, viu? sim, é excelente essa parte, sim, porque isso ocorre desde os anos 60, né? Então a gente estava em É. 2012, a gente tem que ter um assassino, tipo assim, pelo menos dois assassinos trocando, passando um de pro outro, né? Pra Uhum. ter essa longevidade.
Aí É, tem a descoberta também que o assassino das famílias é, são as crianças que estavam sob a influência da não, entidade, mas né? ele acha, né? Ele acha a caixa, outra caixa da casa dele. Sim, Aí, ele acha, aí tá escrito, aí ele começa a ficar desesperado, porque ele fala, mano, eu queimei essas merda. Só que aí tá escrito um negócio, tipo, que reeditado, né? as pontas mostram mais história, tem mais histórias a partir daquelas pontas das fitas. E aí a curiosidade é maior que a pessoa, né? Eu acho que qualquer um ia fazer o quê? Ia lá ver o que tá acontecendo. E aí é quando ele vê quem é que fez, que na verdade são todas as crianças que sumiram foram as responsáveis. E aí é o grande plot twist, que a minha cabeça estourou nessa hora. Essa cena é tipo assim, é um aperto no coração, porque você já consegue perceber o que tá vindo, né? Ainda mais Uhum. todos os sinais que foi dado ao decorrer do filme, né, com os filhos. Você só não sabe qual das crianças são, né? Até E ele que assistindo e tomando um uísque, né? Ele lá é, tomando o uiscão dele. Até que até, ele repara que o fundo do copo tá verde. e ele começa a Ele ficar fala, fodeu. tonto. Aí aparece a filha dele. Nossa, eu pensava que era o menino, viu? Mas é a menina. É, Lógico, eles sempre fazem isso pra impressionar a gente. A menina ela era mais doce, ela era menos propícia, né? sim, Mas é aquilo que eu falei, eu acho que entrou nela a entidade, se conectou com ela, porque ela viu, né, a imagem. Eu não sei se. Agora eu não entendi se foi ela que desenhou na parede ou foi o espírito da menininha que fez o sinal de silêncio pra ela. Mas aí mostra esse. Mano, cena com criança é macabro, macabro. Aí mostra a menina, o pai tonto, você fala, fudeu, o que essa menina vai fazer? Aí é desesperador, gente. Mostra ele no chão, todo amarrado como as outras vítimas. Ele consegue abrir o olho e ver a esposa dele de costas, amarrada, desmaiada. Uma ponta do cabelo do filho também desmaiado. E aí a menina aparece com o quê? Com um machado. Nada simples, né? Um machado que é quase do tamanho dela. Eu acho que ela não teria nem força pra matar alguém com aquele machado. Mas enfim, ela começa a falar umas coisas bem bizarras, né? Tipo, parece um adulto falando, é bem é. sinistro. E fazer uma tortura psicológica com o pai também ali naquela hora. É bem sinistra a cena, gente. Olha. E no final tem esse final, né? Ela termina decapitando o pai, a mãe e o irmão e sumindo junto com Não, a além de entidade, decapitar, né? faz desenho de sangue, né? O sangue, tipo, eu me lembrei muito do Dexter. Eu falei, se o Dexter fosse fazer essa perícia, porque no derramamento de sangue na parede, né, quando espirra, tem vários desenhos esquisitos de unicórnio, de alguns bichinhos, às vezes aparecem uns demônios e aparece aquele símbolo da entidade. Mas, nossa, é super macabro misturar essa coisa doce infantil com o pior do humano, né? É muito terrível isso. Você não espera. O filme tem esse final triste, né? Mas eu aprendi a gostar com o decorrer dos anos, assim, já faz um bom tempo que eu gosto bastante de filmes que têm finais assim, filmes ou séries, ou jogos, independente da mídia que seja, mas é triste, mas pra mim me satisfaz, sabe? Porque nem sempre Sim, foi muito bom. dá, nem sempre dá para ganhar, né? Assim, nem sempre dá Não. para ter um final feliz. Então eu É. gosto, sim, eu aprecio filmes com finais tristes. E o interessante aí mostra ela também ela olhando pro projetor, né, rolando ali, tipo, algumas cenas, e aí mostram as crianças, todas as crianças paradas olhando para ela. E assim, você tem aquela impressão de que as crianças estão interagindo mesmo pelo projetor com a menina do lado de fora. Aí aparece a cena da menina e dá aquele lance, tipo, mostra uma cabeça saindo atrás da menina, que é a cabeça da entidade. A menina dá uma viradinha sinistra no pescoço, básico. E a entidade pega ela no colo, vai andando até entrar no projetor, dentro do projetor. As crianças saem correndo e, tipo, vai assim, né? Tipo, a entidade levando a menina embora.
E aí acaba com esse lance sobrenatural mesmo, assim. Então, realmente, o filme ele corre desde a questão criminal, aquela história do escritor, todo aquele drama familiar dele, da história dele, até realmente ter coisas com rituais ou com entidades e essa coisa mais espiritual, né? Que é um lance de terror muito gostoso de assistir. Eu adoro coisas sobrenaturais envolvendo esses temas. Eu fiquei com dó do fulano de tal, né? Porque no final ele não teve a dedicatória dele, tadinho, e ele foi um dos que mais trabalhou ali para ter informação, né? Mas enfim, muito bom, gente. Eu recomendo muito esse filme. E olha, ele não vai, ele vai demorar muitos anos para envelhecer ainda. Você vê uma coisa que eu achei muito legal, em 2012, mostra ele fazendo uma chamada de vídeo com um professor, coisa que a gente começou a adaptar mais, realmente, chamadas de vídeo, assim, reuniões, a partir né, PAN, vocês sabem o quê? Então, mostra já, tipo, uma coisa bem tecnológica, bem moderna também, né? É muito bom, gente. Eu recomendo. Você recomenda, Má? Sim, super recomendo. Eu gosto de trazer assim, eu sempre dou sugestão para Gabriela, a gente conversa sobre e eu sempre gosto de trazer assim filmes que nós ambos, né, achamos legal, que tem um papo legal para falar sobre ele, né? Porque assim fica mais legal, né? E esse filme, como Fale Comigo, ou Hellraiser, como a gente já falou, e outros que eu não lembro se tem outros ou não, minha memória é péssima, mas é maravilhoso assim ter filmes como esse Entidade que faz um filme redondinho assim, com um final. Nossa, bem escrito, bem feito. É um final triste, mas Uhum. tem. Eu adoro o Ethan Hawke, que faz o Ellison, Ah, ele é o, muito bom. o, o policial lá, ninguém. Eu não lembro o nome dele, mas Fulano de também tal. excelente ator, tá todo mundo muito bem nesse filme. Então fica a recomendação se você nunca assistiu. É um filme Uhum. maravilhoso, assim, é impecável esse filme. E eu acho, assim, que ele deveria ter mais visibilidade do que ele tem, sabe? Porque ele não é apreciado, não vejo muitas pessoas falando dele, É, assim, como outros. Eu acho que ele merecia muito mais do que ele é atualmente no mundo do terror, assim. sim, com certeza. E se vocês também tiverem algum filme que vocês queiram que a gente comente aqui, pode mandar aí no comentário, né? Provavelmente ou eu ou o Mar já assistiu, porque o Mar é um cinéfilo de carteirinha, ele manja de tudo que é filme de terror de décadas e décadas atrás, é impressionante. E se você quiser, né, compartilhar isso com a gente fazer uma pesquisa, falar sobre ele, só mandar aqui que a gente, né, quem sabe faz um episódio sobre esse filme. E é isso, Mar, mais alguma coisa para acrescentar pra gente? Não, só gostaria de agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigado. Se você pudesse se inscrever no canal no YouTube, Mentes e Medos, assim como em qualquer rede social, em qualquer lugar, é Mentes e Medos. Então, eu agradeço a qualquer tipo de apoio. E é só. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.